Oi, gente, bom dia a todos e a todas. Eu sou o professor Tássio, sou enfermeiro, estou me especializando na área de urgência e emergência e também na parte de UTI. E estarei com vocês nessas 10 próximas aulas na disciplina de urgência e emergência, trazendo alguns conceitos, alguns conhecimentos e também falando um pouquinho sobre a nossa disciplina. Peço a todos um pouco de paciência, de tranquilidade, de muita serenidade nesse momento em que nós estamos enfrentando. Uma pandemia, ela mexe com a questão acadêmica, econômica, mexe com as questões sociais também. E todos nós estamos sentindo os efeitos dessa pandemia, mas eu peço a todos muita serenidade para que juntos possamos atravessar esse momento difícil e logo retornaremos às nossas atividades normais, voltaremos a frequentar o curso, as aulas voltarão a ser presenciais, tão logo tudo isso passe. Vamos falar um pouco sobre a nossa disciplina de urgência e emergência, que é uma área muito significativa da saúde e que vem trazendo muitas contribuições para o salvamento de vidas e de pessoas que são submetidas a agravos de saúde mais emergentes. Essa pandemia do coronavírus, por exemplo, é uma situação de emergência pública internacional. Por quê? Por se tratar de uma doença infecto-contagiosa de rápida propagação, todas as regiões do planeta foram acometidas pelo vírus. Então, nós dizemos que é uma situação de emergência de importância internacional. Para iniciar aqui a nossa disciplina, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o surgimento dos serviços de urgência e emergência no Brasil. Então, no ano 2000, surgiu a Política Nacional de Atenção às Urgências, que a gente chama PENAU. Essa política veio orientar e dar algumas diretrizes sobre como ia se estruturar e se organizar essa rede de urgências e emergências. E nós temos aqui uma cronologia desses serviços. Até o ano 2003, nós dizemos que surgiram as normas regulamentares. Então, até 2003, começou a se desenhar como era que ia ser essa rede de urgências e emergências. Começou a se planejar num serviço de atendimento móvel, o SAMU, que ele é um serviço de atendimento no local. Ele vai aonde está a vítima prestar o primeiro socorro médico e, com isso, dá maior chance de sobrevida a essa vítima desse fatídico acontecimento, digamos assim. De 2003 a 2008 é que foi implantado literalmente o SAMU, que é o nosso serviço de atendimento móvel de urgência. Esse modelo ele foi copiado do modelo francês, que na França já se tinha um modelo de atendimento móvel através de ambulâncias e que isso permitiu ao Brasil essa cópia desse atendimento móvel de urgência e que isso denotou muitas habilidades da equipe. Teve que essas equipes se estruturarem de acordo com cada caso com que elas iam atender. Do ano de 2008 a 2009 foram implantadas as UPAs. As UPAs, todo mundo sabe que são as unidades de pronto atendimento, e nós temos as UPAs 24 horas, serviço de atendimento de urgência e emergência, e nós temos as UPAs de especialidades. Mas nesse caso aqui da nossa disciplina, nos interessa saber sobre as UPAs 24 horas, que são as unidades de atendimento que recebem pacientes gravemente feridos como primeira porta de entrada desses pacientes. No ano de 2008, também puxando para 2009, nós tivemos a implantação dessas UPAs e em 2011 a rede de urgência e emergência ela já estava toda estruturada. Então nós temos alguns integrantes assistenciais dessa rede, que nós dividimos ela em componentes pré-hospitalares e componentes hospitalares. Os componentes pré-hospitalares nós temos a atenção básica, porque o PSF, por exemplo, ele também atende demandas de urgência e emergência e após atender essas demandas, eles normalmente encaminham para um setor de maior complexidade.
Nós temos as salas de estabilização nas UPAs, nas unidades de emergência, nos hospitais gerais, onde esse paciente ele vai primeiro ser estabilizado para depois ele ser encaminhado para a referência que ele necessitar. E nós temos o SAMU 192, é um serviço de regulação médica. Então, precisou do atendimento do SAMU, liga 192, vai ter um médico que vai analisar a situação ali, um médico regulador, e que vai decidir se ele vai destinar a ambulância do SAMU ou não para aquele local da ocorrência aonde está sendo feito o relato daquela possível vítima. E nós temos as UPAs 24 horas. Então, esses que eu falei pertencem ao componente pré-hospitalar dos serviços de urgência e emergência. E os componentes hospitalares nós temos dois. São os hospitais com serviço de urgência e emergência, hospitais de grande porte, hospitais de referência para o atendimento de pacientes, vítimas de traumas e de outras situações de urgência e emergência. E nós temos a atenção domiciliar, que é feito todos os cuidados daquela equipe que presta atenção na casa do paciente com relação aos seus cuidados básicos de saúde, onde esse paciente que está internado no âmbito da internação domiciliar, esse paciente ele também poderá vivenciar uma situação de urgência e emergência e com isso vai requerer um atendimento prioritário. Agora vamos falar um pouquinho sobre a legislação da rede de urgência e emergência. Quando a gente fala em legislação, a gente trabalha com algumas leis, alguns decretos, algumas portarias que vão reger, ou seja, regulamentar esses serviços de urgência e emergência. E eu queria começar falando para vocês sobre a portaria número 2048 de 2002, que essa portaria ela rege o serviço de urgência e emergência, dividindo ele em dois eixos. O atendimento pré-hospitalar móvel. Esse atendimento pré-hospitalar móvel ele pode ser feito através de duas instâncias, que é o serviço de atendimento móvel de emergência, já falei dele para vocês, e também nós temos a outra instância, que é o Corpo de Bombeiros, que também atua no auxílio ao resgate de vítimas em situação de urgência e emergência, utilizando também transporte apropriado para esses fins. E nós temos o atendimento pré-hospitalar fixo, que são as unidades de pronto atendimento, as policlínicas, que também são centros que acolhem demandas de urgência e emergência. Nós temos o Programa de Saúde da Família, o PSF, já falei também que ele também atua como porta de entrada dos serviços de emergência. E nós temos ambulatórios de especialização. Então, são os ambulatórios onde se trabalham os médicos especialistas, em cada clínica, em cada ambulatório, onde vai também atender essas demandas. A resolução do CFM número 1451 de 95, ela vai trazer para a gente o conceito de urgência e emergência, certo? Então, o que é urgência? O que é emergência? É a mesma coisa? Não tem diferenciação uma da outra? Ou tem? Bem, essa resolução, número 1451, vem trazer para a gente esses conceitos e dizer que urgência e emergência elas são diferentes. As situações de urgência diferem das situações de emergências pelo seguinte aspecto. É que nas situações de emergência, o quadro ele é mais grave, o paciente vai necessitar de uma intervenção imediata, ou seja, esse paciente ele não pode esperar por muito tempo, porque ele pode vir a óbito, dependendo daquela circunstância com que ele se encontra. E numa situação de emergência existe um agravo, uma ocorrência imprevista de um agravo à saúde, que pode ter ou não risco de morte para esse paciente. Então veja que uma situação de emergência ela é mais grave, ela requer uma abordagem mais dinamizada, uma abordagem mais precisa daquela situação em que o paciente está enfrentando para que ele não venha a morrer em virtude daquela situação. Por exemplo, as hemorragias, as paradas cardiorrespiratórias,
as situações de choque hipovolêmico, choque cardiogênico, afogamentos com grau 4. E temos outras e outras circunstâncias que vão classificar aquela situação do indivíduo como emergência. Já uma situação de urgência é um agravo à saúde que implica em risco iminente de vida, mas exige tratamento imediato, ou seja, é uma situação que não requer assim, não é tão, como é que eu posso explicar para vocês? Enquanto a emergência, ela é uma situação inusitada, é um agravo mais grave a emergência, que requer aquele atendimento imediato. Numa situação de urgência, você pode esperar, você pode, o paciente, ele pode, se existe um paciente com maior gravidade, esse paciente tem que ser atendido primeiro do que aquele que tem menos gravidade. Isso quando a gente vai para as aulas de acidentes com múltiplas vítimas, a gente sabe que temos que fazer escolhas. E dentre essas escolhas, isso perpassa a decisão da equipe médica e da equipe de enfermagem sobre quem vai ser atendido primeiro. Então, numa situação de emergência, são aqueles pacientes extremamente graves, como nas situações que eu falei para vocês. E nas situações de urgência, o paciente ele até tem uma certa gravidade, porém, essa situação dele pode esperar um pouco, ele não vai agravar de repente se ele espere alguns minutos ou uma meia hora até que ele seja atendido. Então, com base nesses conceitos de urgência e emergência, a portaria número 2048 de 2000 trouxe para o Serviço de Urgência e Emergência o chamado Protocolo de Manchester. O Protocolo de Manchester nada mais é do que um acolhimento por meio de classificação de riscos. Então, para que a equipe saiba decidir e escolher quem vai ser atendido primeiro e quem tem condições de esperar um pouco mais, foi feito esse protocolo que ele utiliza cores para identificar o paciente de acordo com aquela cor que ele se encontra. Então, um paciente em situação de emergência, ele vai receber ali uma pulseirinha com a cor vermelha. Significa que o atendimento tem que ser imediato, ele já tem que entrar ali para a sala vermelha, como por exemplo nas situações de evisceração, que é quando o paciente sofre um trauma abdominal muito grave, muito sério, em que as vísceras dele se exteriorizam, ou seja, ficam para fora, intestinos, fígado, pâncreas, baço. Então, nesses casos de evisceração, é evidente que existe ali uma situação de extrema emergência. E um paciente atendido nessas situações, ele deve ser encaminhado para a sala vermelha imediatamente. Então, emergência, cor vermelha, atendimento imediato. Quando o paciente é classificado como muito urgente, ele vai ser classificado como a cor laranja. Isso quer dizer que ele tem uma situação de urgência extrema, porém não chega a ser emergência, e ele deve ser atendido num prazo máximo de até 10 minutos. Se esse paciente é considerado urgente, ele vai receber a corzinha ali da pulseira amarela, e essa situação de urgência ela requer um atendimento em até 15 minutos. E se esse paciente é considerado pouco urgente, vai receber a cor verde, ele pode esperar ali por até 2 horas no serviço ali de espera para ser atendido. Se esse paciente é classificado como não urgente, ou seja, é um paciente que não deveria estar ali naquele local da rede de urgência e emergência, mas ele foi para lá, então ele recebe a coloraçãozinha azul e ele também recebe a orientação de procurar a unidade de saúde mais próxima dele, ou seja, o posto de saúde. Porém, se esse paciente quiser persistir ali naquele ambiente e ser atendido no serviço de urgência, ele poderá esperar por até 4 horas esse atendimento dele. Por exemplo, chega um paciente com a unha encravada e relatando dor, então esse paciente ele poderá esperar até, digamos, 4 horas ali no centro de urgência e emergência. Porém, a orientação é que ele se direcione a uma unidade de saúde, uma unidade básica de saúde mais próxima de sua residência.